Estamos a fazer um grande programa de diversificação da economia, com foco na agricultura, indústria, do setor não petrolífero. Nos últimos 20 anos, desenvolvemos importantes infraestruturas como portos, estradas, caminhos de ferro, barragens e aeroportos. Fazemos fronteira com a República Democrática do Congo, Zâmbia, Oceano Atlântico. A nossa população está estimada em 34 milhões de habitantes. A capital é Luanda. A língua oficial é português. Temos 18 outras línguas nacionais. A economia em crescimento, com grande potencial no setor da agricultura, geologia, minas, turismo, sinergético, principalmente. Ora, estamos a fazer um grande programa de diversificação da economia, com foco na agricultura, indústria, do setor não petrolífero. Nos últimos 20 anos, desenvolvemos importantes infraestruturas como portos, estradas, caminhos de ferro, barragens e aeroportos. Vale a pena dizer que nesse período contraímos empréstimos, ficámos endividados, graças a Deus estamos a pagar bem. Precisamos de mais recursos para construir estradas, redes de energia principalmente, e centros de investigação e pesquisa. Temos políticas abertas ao investimento privado e parcerias público-privadas que são necessárias para podermos andar mais depressa. Os recursos naturais são em larga escala, muitos ainda por serem desenvolvidos. Felizmente também temos um Ministério de Energia, aliás, de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que tem estado a imprimir uma dinâmica maior para que outros minerais possam entrar na nossa pauta, incluindo as chamadas terras raras. Portanto, temos uma localização considerada estratégica, somos um país de vocação atlântica, mas estamos sempre abertos à diversidade. Um bom suporte de políticas governamentais e a crescente melhoria de infraestruturas torna Angola um destino atrativo para os investidores. A disponibilidade de mão de obra jovem é enorme. Já temos 170 instituições de ensino universitário, 24 universidades e 16 institutos de médio grado. É importante referir que das 170 instituições de ensino universitário e 21 universidades, metade delas são privadas. Portanto, temos cerca de 36 milhões de hectares de terras aráveis e apenas em cultivo 17%. O clima é favorável para diversas culturas como milho, mandioca, batata doce, café, soja, feijão, algodão, arroz, diversas frutas tropicais e mediterrânicas. As oportunidades para a mecanização, a irrigação, o agronegócio e a exportação estão abertos. Neste momento em que vos falo, há uma solicitação de 500 mil hectares para empresas brasileiras e voluntariamente estamos a preparar 500 mil hectares também para assentamento de empresas chinesas. A China está a oferecer-nos a oportunidade de mercado de exportação de 500 mil toneladas de produtos alimentares. Às vezes o pobre tem que ter medo das grandes ofertas, mas no nosso caso, aberturas desta grandeza significam uma oportunidade para os nossos empresários e, portanto, temos que as anunciar. Em termos de regiões edafoclimáticas e com algum relevo, temos aquela grande mancha verde que é a região dos Planaltos. No limite sul, seguindo mais ou menos a isoeta dos 500 milímetros, temos áreas para fazer projetos de irrigação de grande dimensão. Nessa zona verde, os projetos de irrigação são de média dimensão e depois, nas extremidades, também temos espaço identificado nas 4 províncias do leste e agora aumentamos mais uma. Temos reservados também 500 mil hectares para projetos de grande dimensão.
À nossa volta temos um mercado que atinge mais ou menos 400 milhões de habitantes, portanto não temos restrições a nível da SADC, onde se pretende construir uma zona de comércio livre. Também temos aquilo que podemos chamar um novo coqueluche das apresentações atrativas, que é o Corredor do Lobito. A linha férrea do Caminho de Ferro de Benguela foi construída essencialmente para evacuar os mineiros da RDC, enquanto Estado à altura do Rei Leopoldo e, portanto, os recursos minerais principais a serem evacuados destinavam-se à Europa e, em particular, à Bélgica. Portanto, hoje temos essa infraestrutura e precisamos de ir incorporando essa infraestrutura no nosso desenvolvimento. Ela foi principalmente concebida para evacuar o minério da RDC. E nós temos o privilégio dela atravessar as províncias de Benguela, Huambo, Bié, Mochico e, por conseguinte, uma região de planalto com precipitações médias entre os 500 milímetros a 1500 milímetros por ano, com chuvas mais ou menos bem distribuídas. O grande handicap é que temos um pequeno cacimbo rigoroso. Nós costumamos a dizer que ele é definido no tempo, mas não no espaço. E tem sido muito fatal para as culturas de sequeiro. Por isso, a irrigação complementar é absolutamente necessária. Pratica-se maioritariamente uma pecuária semi-extensiva e na parte sul do país a população dedica-se essencialmente à pecuária em regime semi-extensivo. Podemos assim dizer que este será o nosso maior grande desafio, que é a introdução de pastagens e do cultivo de pastagens e da exploração pecuária ordenada. Há pessoas com mais de 2000 cabeças, mas nem sempre têm noção da riqueza que têm em mão. Temos o exemplo do empresário, o Sr. Brechet, com 120 vacas, ou já tem mais? A nível leiteiro, A nível leiteiro, 160, mas a dar leite só 62. 160 vacas leiteiras, produz os queijos maravilhosos que já são comercializados em todo o país. Portanto, se trouxermos mais gente com essas habilidades, com certeza podemos fazer uma grande revolução em muito pouco tempo ao nível da nossa pecuária. O nosso armentio nacional, com pouca variação, é aquele que está ali expresso: 4.733.953 caprinos, 3 milhões de bovinos, 384.000 ovinos e suínos 1.674.000 e as aves com 9 milhões. O nosso propósito é atingirmos as aves e nas aves uma capacidade de produção de pelo menos 120 milhões de aves ano para abastecimento do nosso mercado. Temos projetos a serem trabalhados para ver se conseguimos arrancar com 80 milhões de aves ano e assim possamos decididamente oferecer a proteína mais barata. A alternativa está e na discussão ao nível da zootecnia é se optamos pelo milho como o aditivo de rações ou se para uma maçã e uma maçambala são a nossa principal alternativa. Portanto, temos uma extensa cobertura florestal, a valiosa qualidade do mucílio, o pau-ferro, o mogno, moreira, entre outras, oportunidades de exploração sustentável. Precisamos de fazer a certificação das áreas e, pela resolução 2023-1115 da União Europeia, estamos a correr o sério risco de vermos as nossas produções não poderem ser exportadas de imediato para a Europa a partir de dezembro por causa da certificação. A certificação tem a ver com as boas práticas agronómicas que nos estão a ser exigidas a parte das sociedades que compram os nossos produtos.
Diga-se que fizemos aprovar recentemente no Parlamento a nossa adesão às normas impostas pela Organização Internacional do Café e, basicamente, temos que trabalhar em 13 pilares, 56 ações que eh, nos podem permitir resolver os problemas. Em termos de recuperação de antigas fazendas de café, por exemplo, eh, de acordo com essa diretiva, as variedades não podem influenciar na deflorestação. O que nós temos que provar é que a recuperação de antigas fazendas de café não significa necessariamente uma deflorestação nova, mas um rareamento para ofertar melhores condições de exploração e produção de café. Do outro lado, as áreas onde pretendemos fazer a expansão para a cultura do café arábica, naturalmente são áreas que precisam efetivamente de rearborização. Portanto, os créditos de carbono são projetos, a captura do crédito de carbono são projetos que entram na pauta moderna, mas nós não estamos interessados em sermos uma reserva internacional florestal, nem uma reserva de conservação da biosfera. Temos parques nacionais naturais de grande potência, de grande envergadura, temos áreas ecotadas novas, temos espaços para a constituição de game farm, de game lodge, temos uma sociedade muito vibrante, gosta de acompanhar a atualidade, mas precisa de mais esclarecimento também. Compete-nos também tranquilizar por esse lado o setor empresarial, que tudo se pode fazer para os consensos. Porque investir em Angola? Nós temos uma forte dependência da importação de produtos como arroz, milho, feijão, carne, leite, mas eles criam oportunidades para o investimento em produção agroindustrial. Nós estamos ainda a pagar o efeito de uma demorada decisão da administração portuguesa no enquadramento e estruturação da elite agrícola nacional. Não tendo acontecido naquele tempo, por razões várias, temos que o fazer agora. E fazer agora significa termos a compreensão de que é preciso resolver o problema da acomodação das populações nas áreas onde temos condição para implantar fazendas. No passado havia a desapropriação e hoje não temos necessidade de fazer desapropriação. Temos necessidade de aplicar tecnologia. Não precisamos de discutir com detalhe que não preciso de ter 10 hectares para um boi, mas preciso de ter 100 bois em 10 hectares, no mínimo. Portanto, no nosso caso, hoje, e na parte sul, nós temos 7 hectares para uma cabeça. Ora, isso é um desperdício muito grande. Estamos a fazer investimentos colossais naquela parte, levando água em canais de irrigação, obras de grande envergadura. Agora temos que trabalhar na intensificação da exploração para que possamos ter aproveitamento dos investimentos que estamos a fazer. Estamos em crer que, quer com os investimentos em irrigação no sul de Angola, a construção de barragens que estamos a fazer, canais de irrigação com 160 km, o CAF, ou 90 km do Dundue, a disponibilidade de áreas que estamos a ter, não precisamos de tirar ninguém de lá, mas precisamos de levar mais gente para lá. Precisamos é de fazer um uso mais racional da terra e introduzir culturas que nos possam dar maior rendimento. Já tivemos cá, no passado, três bacias leiteiras de grande relevância. A bacia leiteira do Ambo, a bacia leiteira do Acucum, a bacia leiteira de Luanda e ainda a do Catof. Bom, já tivemos cá também importado gado da Suíça, o Brown Suíço, para a produção de leite, e
também já tivemos cá importado Holstein e, portanto, estamos hoje verdadeiramente empenhados e ávidos de ver empresários com esse feeling a virem para Angola para poderem assentar explorações eh, com algum interesse técnico e possam ajudar-nos a resolver problemas pequenos. Chamamos problemas pequenos, devo ser um dos poucos cidadãos que fica feliz quando o preço do petróleo cai. Mas tenho que reconhecer que ele, em vez de ser um mal, podia ser um bem maior. Mas devo ser dos poucos que fica muito feliz quando o preço do petróleo cai. Porque só nessa altura, quando o preço do petróleo cai, é que as pessoas se lembram que há um potencial agrícola extraordinário para desenvolver. Portanto, enquanto temos fartura de petróleo, eclipsamos-nos um pouco e é normal, às vezes também, tomarmos o rumo das estrelas ou fazermos alguns projetos que podiam ser feitos mais tarde, queremos fazê-los todos ao mesmo tempo. Portanto, essas bacias leiteiras têm um grande potencial de desenvolvimento. Estamos a firmar alguns acordos com a Embrapa do Brasil para nos ajudar a treinar o nosso pessoal na plantação de pastos. 100% dos capins que fazem o sucesso do Brasil saíram da África e Angola contribuiu, com dois deles principalmente, com a braquiária e com a eparrenha. Essas variedades lá foram desenvolvidas, hoje estamos a importar semente de lá para cá. Portanto, essa troca só nos vai trazer algum benefício. Falta-nos algum atrevimento maior da parte dos nossos empresários. O negócio agrícola é duro, é difícil, sem financiamentos bancários, sem créditos e sem períodos de pagamento longos, naturalmente são assustadores. Mas nós não temos outra hipótese. Ou fazemos, ou fazemos. A população está a crescer, a juventude está a precisar de empregos e não podemos continuar a viver exclusivamente de importação. Temos que nos reinventar aqui. Portanto, neste momento, e em termos de lapicínio, temos unidades que fazem recondicionamento. A nossa grande marca nesse domínio é a Nestlé, mas nem sequer aparece ali, porque dessa companhia eles nem sequer gastam mais dinheiro aqui a fazer no marketing e publicidade, não precisam. Onde há a maior poupança de recursos de publicidade da Nestlé é em Angola. Não precisa gastar nada em marketing e propaganda, porque vende do café, a bolacha, a salsicha, se quiser, a Nestlé. Portanto, precisamos que a Nestlé perceba que começam a aparecer aí outros concorrentes. O que é que nós vamos fazendo? Um conjunto de projetos têm estado a ter lugar. Estamos a conseguir, com os nossos parceiros e com a comunidade internacional, alguns financiamentos para levarmos e atendermos maioritariamente a agricultura familiar, mas também levarmos o pequeno produtor a desenvolver hábitos e atitudes que o conduzam para o mercado. É preciso que ajudemos as pessoas a saírem da fasquia, do autossustento para o mercado. Se não forem para o mercado, não tiverem a ganhar dinheiro, não vamos ter sossego neste país, a paz social não se estabelece e é tudo isto que nós temos estado a pedir às organizações internacionais, suportados por aquilo que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os novos projetos, com o FIDA, com o Banco Mundial, com o Banco Africano de Desenvolvimento, com o PAM, com a FAO, todos eles são construídos de maneira a levarmos as pessoas a mudarem de atitude. Não podem produzir exclusivamente para o seu autossustento. Têm que produzir mais. Têm que ser capazes de pagar as
as despesas do seu agregado familiar, dos filhos, mandá-los para as universidades, as escolas privadas estão aí, os preços não são baixos e para mim, meu desalento, se calhar, chego mais uma vez ao Ministério da Agricultura numa altura em que até os subsídios que eram dados para adubos, fertilizantes, são para ser cortados. E nós vamos preferir cortá-los, mas ter com regularidade, do que estar todo o tempo a ser ostracizados por um subsídio que não vemos, não beneficiamos dele e levam-nos a uma condição de nem sequer ter fertilizantes a tempo. Portanto, vamos passar a ter fertilizantes com regularidade, vamos não subsidiar fertilizantes, vamos apoiar o setor familiar, conferindo a esse setor familiar apenas um crédito que ele tem que pagar, eventualmente com produtos. Há um exemplo de uma empresa privada que está a ser bem sucedido e com ela conseguiu montar um sistema de monitoramento. Está muito bem, os casos bons começam a serem seguidos e nós vamos pôr o Instituto de Cereais de Angola como uma agência reguladora para ver se a questão dos cereais se pode resolver. Estamos a viver um problema, um desafio também. Digamos, a transição energética aparece-nos agora como mais um fantasma para nos atrapalhar. O nosso propósito seria produzir os alimentos, mas eles vêm com muita garra e estão a financiar a produção de sucedâneos, nomeadamente de girassol, por exemplo. Portanto, não custava da nossa lista de prioridades. Nós estamos a fazê-lo com os empresários, por isso é uma oportunidade. Sendo uma oportunidade, nós não nos vamos atravessar, antes pelo contrário, estamos muito abertos para que isso aconteça, porque assim passa a haver motivação, há recursos e as pessoas quando estão a ganhar dinheiro sentem-se muito felizes. Oxalá ganhem muito e possam produzir mais. Estamos a fazer também investimentos. Este é um centro de bioveterinária e produção de vacinas no Ambo. Portanto, esperamos poder estar concluído este ano a parte infraestrutural e retomarmos a produção de vacinas no Ambo. O nosso Instituto de Investigação de Veterinária já foi produtor de vacinas. Nós já produzíamos a vacina do carbúnculo, o hemático, sintomático, a peripneumonia contagiosa. Produzimos o Newcastle para aves. Portanto, estamos em condições de recuperar e pormos a nossa investigação a repor essa capacidade. Temos tido capacidade de suster os nossos chutes e nesta listagem de doenças mais frequentes, o que temos é isso. Portanto, de quando em quando uma dermatite nodular, com regularidade peripneumonia contagiosa dos bovinos, carbúnculo, hemático, sintomático, nada de incomum. Vamos estender com esta unidade a produção também de vacinas para a fauna, por causa do nosso projeto CASA, que é o projeto fronteiriço ou transfronteiriço que envolve o Botsuana, Zâmbia, Angola, principalmente para o desenvolvimento da fauna. Estamos a fazer recuperação de infraestruturas existentes. Esta foi um achado que eu retomei agora mesmo, no Planalto da Camabatela, a infraestrutura do perímetro do Luínga. E graças a Deus, pela guerra, ficou toda ela escondida, debaixo das árvores, do capim, até mesmo aquilo que assistimos, a destruição de património público com a venda de material para as indústrias metalomecânicas. Aqui nesse caso o capim protegeu-nos e estamos com uma coisa impacta. Estamos a dar início à recuperação disso para a produção de arroz. Nesse planalto temos mais de 1.240.000 hectares. Essa é uma obra que estamos a fazer agora, ali no Kwanza Norte, na zona da Coreia, para aproveitamento das águas do local. Portanto, são infraestruturas
de bom nível que estamos a fazer. Precisamos de pô-las a funcionar. Sofremos muitas críticas no governo hoje porque estes perímetros nem todos estão a ser explorados com o seu máximo de potencial, mas isso é porque não temos os homens. Faltam-nos os empresários com a habilidade. Bom, sejam bem-vindos os investidores prontos a investir no crescimento da agricultura pecuária, seja parte do futuro e participe ativamente na realização do potencial existente. É o que nós podemos apresentar-vos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sua Excelência, Sr. Ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Engenheiro Isaac Dizan. Portanto, vamos dar continuidade ao nosso programa. Dizer que temos também aqui outras figuras a prestigiar-nos neste evento. Temos, portanto, o embaixador da Suíça em Angola, o Dr. Lucas Gasser, o engenheiro Castro Paulo Camarada, secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, Dr. Estevão Chaves, coordenador do projeto de desenvolvimento da agricultura comercial, a quem agradecemos a presença no nosso evento. Dizer que o nosso evento, além de ser esse evento formal, também vamos ter uma parte de interação. Cada um de vocês poderá, mais lá para frente, interagir com os nossos convidados, com a moderação do nosso convidado especial, a quem agradecemos a presença, o professor e jornalista Carlos Rosado do Carvalho. Muito obrigada pela presença e disponibilidade. Vamos, portanto, dar continuidade ao nosso programa com mais um convidado. E falou-se deste grupo aqui também, que é o grupo Castel, de Nestlé. É uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, que vamos convidar o seu diretor-geral, que é o Sr. Luís Correia, da Nestlé, que é o diretor da Nestlé Angola desde 2022, com experiência em banca e grandes grupos de consumo, como a Samsung, Kraft Foods, Refrião e Castel. Tem promovido a produção local e iniciativas sociais. Atualmente é o representante regional para a África Ocidental, e o Sr. Luís vai falar-nos sobre casos de sucesso e atuação no setor agroalimentar africano. Uma salva de palmas, por favor. Muito boa noite a todos. Não sei se é possível carregar a apresentação. Enquanto carrega, queria agradecer o convite para estarmos presentes ao presidente do Swiss Desastança, Carlos Medalhanos. Na qualidade de representante da Nestlé Angola, portanto, dizer-vos que a Nestlé Angola faz parte desta área da África Ocidental e Central e Ocidental, onde estão cerca de 25 países. A Nestlé Angola, desde o início de 2024, passou a gerir não só o mercado angolano, mas também o mercado da República do Congo. Portanto, estamos a falar de cerca de 135, 140 milhões de habitantes, com todo o potencial e todas as dificuldades que isso tem. A minha presença hoje aqui é para partilhar convosco aquilo que foi um estudo que foi feito pela equipa de técnicos da Nestlé Suíça em 2019, portanto antes do Covid, em relação ao café e ao potencial do café em Angola. Como sabem, a Nestlé tem uma tradição grande no café e particularmente nesta região do mundo nós temos casos de sucesso na Costa de Marfim, particularmente, mas também no Ghana e na Nigéria, com produções significativas e com parcerias estreitas com produtores locais, que são modelos completamente diferentes daquele que se vê noutras áreas ou noutros países e que acreditamos que poderiam ser ajustados à realidade angolana. Não sei se tenho o... Vamos ver se vai funcionar. Começar um bocadinho pela história, portanto, Angola já foi uma grande potência de produção de café. Em 1973, Angola produzia mais de 209 mil toneladas de café.
em cerca de 500 mil hectares de cultivo. Era na altura o terceiro maior exportador do mundo e a produção estava essencialmente centrada na altura no Kwanza Norte, no Ige e no Kwanza Sul. Mesmo na altura a produtividade já ultrapassava os 450 kg por hectare, essencialmente robusta, embora também se encontrasse arábica na altura mais a sul, Benguela, Abié e Huam. O quadro não sei se está bem visível, mas como podem ver, as províncias com maior expressão a nível da produção eram claramente o Kwanza Norte, o Ige e o Kwanza Sul, e a planta mais escolhida e mais utilizada na altura era o robusta. Portanto, há claramente uma herança naquilo que é o café em Angola e acreditamos que há claramente muito potencial. Portanto, nos anos 70, Angola era o terceiro maior exportador do mundo, com mais de 500 mil hectares cultivados e 200 mil toneladas ano. Boas condições para a produção, quer de robusta, mas também de arábica. E a verdade é que hoje utilizamos apenas cerca de 5% deste potencial. Aliás, como o Sr. Ministro há pouco disse, muita da parte da terra arável não está a ser utilizada. Com a experiência acumulada nesta geografia, a Nestlé reconhece claramente condições únicas para se poder recuperar este potencial e para que Angola possa voltar a ter um papel relevante na produção de café no mundo. Este estudo que foi feito, uns técnicos que tiveram aqui em 2019, basicamente centrou-se na visita ao terreno, portanto, e a metodologia foi a visita, digamos, as interações com os agricultores, com os técnicos do INCA, com as cooperativas, que permitiram recolher a informação. Em termos das áreas, foram identificadas 3 áreas principais, portanto, no Kwanza Norte, depois no Libolo e também na Gabela, como áreas e seriam áreas de excelência para o desenvolvimento da plantação de café em larga escala e com produtividades significativas. Partilhar algumas fotos que na altura foram tiradas do que já havia no terreno. Em termos daquilo que foi a situação identificada, a verdade é que os cafés, portanto, quem naquele momento produzia, apresentava técnicas ultrapassadas e pouco eficazes. As plantas cafeeiras, infelizmente, tinham uma idade já bastante avançada, portanto, entre 35 e 50 anos. Os agricultores também tinham muitas dificuldades em obter novas mudas e também subsistia aquilo que o Sr. Ministro também falou há pouco em termos das dificuldades de financiamento para poderem melhorar o acesso às plantas e as suas explorações. Não havia uma cadeia de valorização e de rastreabilidade de certificação do café e, portanto, os pequenos produtores, apesar de serem aqueles que apresentavam melhor qualidade e até uma produção razoável, operavam com extrema dificuldade e com recursos muito limitados. Em termos de diagnóstico, na altura o que foi feito, o que foi identificado é que os viveiros do INCA ativos não tinham testes de solo e a aplicação de fertilizantes era débil. As plantas muitas vezes eram transportadas por distâncias muito elevadas, portanto, até 400 km, que obviamente impactava depois na qualidade e na eficiência do transplante. Os pequenos agricultores cultivam os solos com potencial, mas sem apoio técnico, portanto, há muita falta de conhecimento das populações locais e de quem está a operar naquela altura a plantação de café, e a infraestrutura de apoio na altura encontrava-se subutilizada ou inativa. Portanto, houve de facto um trabalho de olhar o café de perto, como são algumas fotos. Os técnicos estiveram cá durante algumas semanas, foram aos locais, visitaram, estiveram com os técnicos do INCA, visitaram também os centros de recolha e pós-colheita, tratamento, processamento do café que existiam e que existem, e aquilo que está neste documento, que é um documento que está disponível, que foi partilhado já com várias entidades, é uma oportunidade histórica para Angola de poder avançar e dar um passo em frente significativo na produção de café. Aproveitando as estruturas já existentes, portanto, reativar a base técnico-institucional que já existe, mobilizar
as vontades e as energias no terreno, mas basicamente olhando para os agricultores e para as famílias que estão nestes locais de plantio, transformar no futuro o café cada vez mais num motor de exportação, gerador também de receitas cambiais, porque não? É o que acontece nestes países, e posicionar Angola no mapa dos cafés de excelência. Isto significa trabalhar a origem, trabalhar a certificação e colocar o café de Angola como o café de origem que possa ser reconhecido e valorizado com valor acrescentado a nível internacional. O caminho que na altura foi identificado pelos técnicos da Nestlé para o relançamento do café em Angola tinha 6 fases. Portanto, a primeira de diagnóstico, que foi feito na altura, a de mobilização, portanto, a mobilização dos stakeholders principais, portanto, do Governo, no Ministério da Agricultura, o INCA, a Nestlé em si e outros parceiros privados e entidades financiadoras que seriam parte crítica do sucesso destes projetos. A capacitação dos agricultores e viveiros comunitários, aqui com, obviamente, uma intervenção muito forte da Nestlé com aquilo que já tem existente noutras geografias, nomeadamente na Costa de Marfim, onde temos um centro de investigação e desenvolvimento, um dos 7 a nível mundial. O fortalecimento de cooperativas locais e de uma rede logística que dê apoio a toda esta futura produção a ser iniciada. A criação de um modelo de rastreabilidade e de certificação e depois uma ligação, digamos, com os operadores que permitam fazer a exportação do café nas condições devidas e com os menores custos possíveis. Portanto, há um potencial natural para o café de alta qualidade em Angola. Angola, como disse há pouco o Sr. Ministro, tem condições únicas, tem zonas de altitudes entre os 800 e os 1500 metros que são ideais, por exemplo, para o arábica, tem chuvas regulares e tem uma temperatura média que é propícia à produção do café. Os solos com origem vulcânica e com boa drenagem também são favoráveis e há claramente potencial para a prazo desenvolver cafés de identidade e especificidade que possam ter como te disse há pouco, uma denominação de origem, que é aquilo que dá mais valor ao café a nível mundial. Teria de ser uma estratégia com vários interlocutores, com vários protagonistas, aquilo que na altura denominámos como a Aliança Nacional pelo Café de Angola, tanto com instituições públicas angolanas, com comerciantes e exportadores, com parceiros técnicos e privados e também com organizações da sociedade civil. Portanto, aquilo que um documento que também fizemos na altura e entregámos ao INCA e ao Ministério da Agricultura passaria por parcerias público-privadas que permitissem avançar com o projeto. O primeiro pilar seria um pilar de avanço do agricultor, portanto, centramos muito nas populações existentes nestas áreas, identificadas para a produção de café, com boas práticas, com o desenvolvimento de viveiros comunitários, com a capacitação técnica e com o envolvimento da comunidade, portanto, com a formação dos jovens e também das mulheres, no sentido de ter uma sustentabilidade do ponto de vista futuro, portanto, para que as comunidades se fixem e, inclusive, que possam ser atrativas para que, provavelmente, até a população urbana decida regressar ao campo e ter lá a sua fonte de rendimento. Desenvolver clientes e comerciantes, portanto, tem que haver, obviamente, uma ligação com o mercado internacional, tem que se perceber qual é que é o preço a que o café tem que ser comercializado. A Nestlé, no seu centro de investigação e desenvolvimento na Costa de Marfim, tem milhares de tipos de plantas que variam em termos do carbono que libertam, da quantidade de água que necessitam. Portanto, tudo isso tem que ser adaptado e também da produtividade que tem, porque, obviamente, que para que Angola possa ser um player no mercado internacional, tem que produzir café a um preço que seja compatível com o preço que é vendido no Brasil ou no Vietnã, por exemplo, ou na própria Costa de Marfim. Portanto, precisamos de chegar ao mundo com um valor justo e com uma identidade própria que tenha valor acrescentado nos compradores de café a nível internacional, que não são só a Nestlé, como é óbvio. O pilar 3, fortalecer a sociedade e a governança. Portanto, não é só a organização das cooperativas funcionais, é toda a rede de infraestruturas à volta para que as populações se fixem, é também o desenvolvimento de escolas, a promoção da igualdade,
de género, a literacia, portanto, garantir que há educação, que há, digamos, um desenvolvimento social nestas áreas. Portanto, de certa forma, tem que haver uma definição de alinhamento e normas com alinhamento global entre todos os players, particularmente com, obviamente, os organismos públicos. Portanto, tem que haver um crescimento com uma inclusão e tem que haver sustentabilidade. Por último e não menos importante, nada acontece sem ser medido, portanto, fundamental criar indicadores de sucesso para este projeto desde o momento inicial. Quantos agricultores é que pretendemos formar, homens, mulheres, jovens, em cada uma destas áreas identificadas? Qual é que será a área que se pretende ver rejuvenescida dentro das regras definidas com o Ministério da Agricultura, em hectares, para ser medido se é atingido ou não do tempo útil? Que rendimento por hectare é que se pretende atingir no prazo? Número de viveiros e cooperativas que temos de ter ativos para conseguir manter este projeto vivo e a crescer? E, obviamente, ano a ano, qual é que será o volume total produzido que se ambiciona e que se pretende ver a ser comercializado no mercado internacional? Em suma, o café em Angola é uma oportunidade histórica e acreditamos que o momento é agora. É verdade que precisamos diversificar a nossa economia e, acima de tudo, precisamos de olhar para as pessoas que já vivem nestas áreas, que já lá estão. Acredito que não é preciso virem grandes multinacionais com estrangeiros fazer o trabalho das pessoas que lá estão. Temos sim de ter parcerias público-privadas bem alinhadas com os organismos públicos e educar quem está no terreno, ensinar, dar as condições para que no futuro possa haver uma produção sustentável, para que as pessoas se fixem, para que tenham educação, para que possam ser felizes e para que, obviamente, aquilo que é o rendimento que vem desta produção de café fique uma parte ou uma grande parte nestas comunidades e não em intermediários, como acontece no dia de hoje. A frase que eu lhe escrevi: café é orgulho, é trabalho, a economia é Angola no mundo. Para terminar e não vos querendo amassar muito mais, deixo aqui algumas lições e exemplos de sucesso que tivemos na Guiana e na Costa de Marfim, onde trabalhamos de forma muito próxima com as entidades locais. Posso-vos dizer que é altamente regulamentado. Nós temos na Costa de Marfim mais de 500 mil árvores plantadas e tem sido, portanto, a plantação, o tipo de árvores é completamente regulado pelos organismos públicos, mas a Nestlé faz este trabalho e provê as plantas que possam ser utilizadas no rejuvenescimento e na aquisição da área de cultivo. 90% das explorações hoje já têm boas práticas de poda e já vou explicar porquê. O que é essencial para aumentar a produtividade e a longevidade das plantas. 90% de taxa de escolarização nestas áreas de cultivo, que tem sido uma pressão muito grande também da própria comunidade internacional, das social media, que pressionam Nestlé para que não use trabalho infantil. Nós temos uma enorme pressão para que as crianças vão à escola, para que não sejam utilizados nos campos. Também já vou explicar como é que conseguimos melhorar isso. E com muito orgulho vemos hoje, na Costa de Marfim, 20 mil mulheres que estão envolvidas em projetos laterais à produção de café, que... ok, peço desculpa, estou a acabar. Que estão envolvidas em projetos paralelos à produção de café e que nos enaltece e nos orgulha. Pronto, isto é um slide que é muito utilizado na Nestlé, é o chamado acelerador de crescimento. Muito simplesmente, nós temos as famílias que têm as boas práticas, portanto, mandam os filhos à escola, que fazem a poda, que cultivam outras espécies que não são o café para permitir a sustentabilidade das regiões, têm 400 francos suíços por ano. E se conseguirem atingir os 4, têm mais 100. Portanto, para melhorar o seu rendimento, digamos que isto são KPIs que, ao serem atingidos, ajudam que as pessoas tenham incentivo em melhorar e fazer aquilo que nós achamos que é necessário para continuar a desenvolver o projeto. 90% de taxa de disponibilidade, como disse, mais de 20 mil mulheres, 90% de cafés com a poda feita. Enfim, partilhar um bocadinho isto convosco, que é algo que acontece num país muito próximo, com uma realidade socioeconómica muito próxima e onde
quem faz a diferença e quem produz o café não são as grandes multinacionais, não são os grandes produtores em grande escala, não, são os pequenos agricultores com pequenas áreas de cultivo e isto vem trazido sustentabilidade e fixação. Muito obrigado a todos. Desculpem que eu me com o café. Muito obrigada, Senhor Luís. Nós agradecemos a sua intervenção. Relembrar que ainda temos um momento de interação, perguntas e respostas com os nossos convidados e, portanto, vamos ser um bocadinho mais celeres na nossa abordagem ou partilha. Vamos começar, vamos dar continuidade. Vamos chamar ao palco o Sr. Etienne, que já está no palco, Breché, empresário com mais de 50 anos de carreira em engenharia, gestão e diplomacia econômica. Atua em Angola desde 1984, onde dirige o Grupo Gembas, assistência técnica, é honorário das Filipinas desde 2000 e defensor da formação técnica e responsabilidade social. Vai falar-nos da produção animal e agricultura diversificada nas fazendas MGM, Tundavala e Vaveila. Por favor, tem 10 minutos, Sr. Etienne. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Ministro da Agricultura e Florestas, Sr. Engenheiro Isaac dos Santos, dos Anjos, bem desculpa, e Sua Excelência, o Secretário de Estado, o Sr. Castro Paulo, camarada, de estar vindo aqui para esta noite do Swiss Business Council, para esta informação e partilha sobre a agricultura, agroindústria, futuro dos investimentos em Angola. Os cinco convidados, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos neste encontro. Tenho o prazer de vos apresentar em grandes linhas o nosso viagem de 25 anos no nosso projeto de agricultura, essencialmente na província da Huila. Como diz a Nossa Senhora, a Gembas foi fundada nos anos 80 e adquiriu em 2000 o terreno precário no Lubango de 400 hectares, já com a ideia de fazer e desenvolver um pequeno projeto leiteiro nesta província da Huila. Iniciou-se a construção e o desenvolvimento desta fazenda, gota a gota, desde o ano 2000, feito com recursos próprios, sem recorrer aos empréstimos bancários, nossos bancários, nem apoios estatais. Em março de 2007 foi construída a fábrica de produção leiteira. Foi também instalada a ordenha a 2 metros da fábrica de queijo e o início da produção animal com vacas de origem Jersey e Holstein, tendo sido inaugurado pelo então governador da província da Huila, Sua Excelência Sr. Engenheiro Isaac dos Anjos, em 17 de agosto de 2010. Inicialmente, seria somente para a produção de queijos Gouda e Edam. Na altura, o Sr. Governador tinha a informação das dificuldades em obtermos os títulos de propriedade de terrenos e fez-nos a surpresa de, além de inaugurar a nossa queijaria, de assinar os títulos de propriedade destas fazendas de Tandavala e da fazenda Vavaela no município de Quilenques, convocando a imprensa para o ato no local da inauguração. Tomando a palavra, o Sr. Governador informou que a nossa empresa comprovava a sua vontade de desenvolvimento da fazenda com esta fábrica de produção leiteiras e que era possível não só produzir leite na província da Huila, mas também de transformar em vários produtos leiteiros. O próximo passo, além das vacas leiteiras importadas da África do Sul, foi a importação de cabras British Alpine e de ovelhas Drakensberg da África do Sul, para a produção de leite de ovelhas e cabras. Iniciou a fábrica
em 2014. Nós sabemos que para produzir 1 quilo de queijo é necessário 10 litros de leite. Assim, ficamos com 9 litros de soro, um líquido de alto nível de proteína, excelente para a engorda dos porcos. E foi assim o próximo passo de construir as pocilgas e de construir um matadouro e uma fábrica de enchidos em Vavaiela. A fazenda Vavaiela iniciou em 2006, com 1.600 hectares, e com a construção de uma picada desta estrada principal Benguela no Bango, no rio Cutembo, até a fazenda e em continuação até a missão de Catala. Na missão de Catala também, o Grupo Jembas montou o Centro de Formação Profissional para várias profissões, incluindo a agricultura. Foi construído o primeiro matador na fazenda de Vavaiela em 2008 para a produção de carne e enchidos, mas devido a alguns problemas de ocupação de terras pelas populações, tivemos que desmontar a fábrica e reconstruí-la no Banco, em maio de 2022. Nesses 25 anos, as construções das redes de água, redes de eletricidade média e baixa, construção das fábricas e seus equipamentos, construção das vacarias, pocilgas, residências, armazéns, cozinhas, refeitórios, foram todos feitos pelo Grupo Jembas, sendo a Jembas a construtora e a Frial a fabricação e montagem de câmaras de frio e a metalúrgica de Viana as estruturas metálicas e tanques. Além das suas oficinas, também possui a sua própria carpintaria e marcenaria em Vavaiela para a produção do seu mobiliário, janelas, portas e chalés. Foram assim 25 anos de crescimento, pouco a pouco. Neste momento, o pessoal nacional emprega nas fazendas e fábricas de 223 trabalhadores, com uma formação em contínua do tipo on-the-job training. Hoje estamos orgulhosos de poder dizer que as fábricas de queijo são inteiramente nas mãos de jovens angolanos, alguns formados no Lubango por mestres caseiros suíços e outros em estágios em fábricas na Suíça para aprender a produção de novos tipos de queijo. E hoje já produzimos mais variedades que incluem o queijo mestre, o baby gouda, o tilsit, o gouda, a raclette, o edam, queijo de ovelha, queijo de cabra ovelha, amui, queijo de vaca, cabra e cumbi, e também novos queijos que os nossos jovens foram aprender na Suíça há 2 anos para trás. O queijo Meisac, de ovelha, pasta meio dura, em novembro de 2024. Queijo Meidam, de cabra, também de pasta meio dura, que começou iniciou em novembro de 2024. Queijo Brie, da França, novo, a partir de setembro de 2024. Queijo Reblochon, novo, também a partir o produto conhecido da França, a partir de outubro de 2024. Inclui também os iogurtes, as natas espessas, as natas líquidas, as manteigas sem sal, as manteigas com sal. Para vos dar algumas informação de quantidades do nosso projeto médio, não é um projeto gigante, é claro. Em 2024 produzimos 353.556 litros de leite de vaca, 12.860 litros de leite de cabra, 9.460 litros de leite de ovelha. Foram produzidos 81.429 quilos de produtos leiteiros, com uma manada de 195 vacas leiteiras,
das quais 62 em médio de ciclo de produção. As vacas têm ciclos onde estão em período de seca ou em período de produção. É uma manada de 103 cabras e 135 ovelhas. Por outro lado, com uma média de 475 porcos, em 2024 produzimos 5.800 quilos de enchidos, 3.500 toneladas de carne adicional. Em carne de vaca produzimos 19.000 quilos de carne. As carnes de vaca e de ovelha e cabritos das fazendas, dos quais uma manada de 310 vacas e 209 cabras e ovelhas em Vavaiela, servem exclusivamente para o abastecimento dos refeitórios da empresa e dos nossos restaurantes. Temos na fazenda 18 cavalos com carroças que transportam o capim, os produtos necessários dentro da fazenda, com uma redução do uso de tratores e de combustível e também uma maneira muito ecológica de trabalhar. Temos também, para a produção de ovos, a ronda de 2.500 galinhas, com suas próprias chocadeiras, 2.000 codornizes, grandes quantidades de galinhas de mato, coelhos e também o nosso parque de antílopes e zebras. As fazendas produzem alimentação animal com verduras, capim-elefante, luzerna, aveia, azevém, sorgo, tubérculos, leguminosas e silagens de milho. A maioria das rações que nós não produzimos são comprados em Benguela e Huambo. O que não dispomos em Angola é importado da África do Sul. O Grupo Gembas dos anos 80 e em qualquer de seus locais em Angola, igual às missões católicas e protestantes, onde vocês vão sempre ver que os padres e os pastores plantaram muitas árvores, a Gembas, onde está, sempre plantou muitas árvores e vocês não vão encontrar um local da Gembas que não está arborizado. E então, nesses anos, o Grupo Gembas tem plantado milhares e milhares de árvores. Arborizado. A nossa regra também é que não se pode cortar árvores sem uma autorização e só o único que autoriza uma corte de árvore. Por enquanto, se vocês vão de avião em cima de Lubango, vão ver uma ilha de floresta. Sim. E o resto é completamente desaparecido. Esta ilha é os terrenos agrícolas das Gembas. Iniciou-se a produção de café arábica na Tandavela. Produzimos 200 quilos de café torrado por nós também, em 2024. É um pequenito início. Senhor Leslie Luís Pereira. Utilizamos nos nossos restaurantes de café no Lubango e em Viana esses cafés. Ainda em 2024 produzimos 2.245 quilos de ervas aromáticas, de todas as variedades, de tomilho, de rosmarinho, de todos que se encontram na Europa, em África, são produzidos lá no Lubango. 2.600 quilos de frutas diversas, incluindo lychee, macadâmia, pomelo, morango, framboesa, amoras e muitas outras. Também produzimos 41.700 quilos de hortaliças diversas, incluindo aspargos, alho francês, funcho e outros também. Os produtos das fazendas são comercializados nas nossas lojas de Luanda, Viana, Lobito, Moçambique, Lubango e na própria fazenda, onde temos também o nosso Le Chalet, onde vos convidamos que quando passem no Lubango, o sítio muito agradável para quem gosta da natureza e da floresta. Uma parte dos produtos são vendidos também a grossistas, hotéis e empresas de catering, transportado por nossos caminhões frigoríficos
e distribuídos pelos nossos pequenos caminhões dentro das cidades. O nosso segredo de sucesso em Angola é de ter o controle de tudo. E isto também é todas as outras tarefas que a gente faz, tem o controle de tudo. Second. Sim. Sim, às vezes que me... Eu produzir desde o capim até as fábricas, com os transportes e até as vendas, o segredo é sempre de fechar o cerco. E se quando o cerco não está fechado, alguma coisa vai acontecer. Para garantir a qualidade e reduzir os riscos de contaminação, além da formação contínua on the job training do pessoal. Também estamos a produzir mel com as nossas colmeias fabricadas também na nossa carpintaria de Valdeela, a ronda de 200 colmeias. Em maio tivemos uma produção de 447 kg de mel. O mel com qualidades, vou dizer, suíças, porque é tratado de uma maneira a proteger as abelhas e os pequenos que estão em crescimento. Por enquanto, de um lado, não há fogos, não há fumo, e o produto não tem cheiros desagradáveis de cheiros de fumo ou de bichos que foram esmagados dentro do mel. O produto de qualidade. Por enquanto, é mesmo isto que eu queria vos dar como informação, seguido pela venda, e podemos multiplicar esses exemplos em Angola, não só em grandes empresas, mas em muitas médias e pequenas empresas, como nos diz há pouco o Sr. Luís Pereira. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Tua pandura chalua, o guia wene, o teke ulo, o teke iwe, lene vosi. Muito obrigado. Nós agradecemos, Sr. Etienne, obrigada pela partilha e por ter, portanto, partilhado conosco os gráficos do que, portanto, a vossa marca tem estado a desenvolver a nível da Angola. Um dos momentos mais esperados desta noite é, sem dúvida, o momento de interação, perguntas e respostas com os nossos convidados, na qual será moderado pelo nosso convidado, Sr. Carlos Rosado Carvalho. Portanto, ainda temos um último convidado individual para partilhar conosco. Pronto, acabei de ser informada que vamos agora seguir para o momento de interação, que o nosso próximo convidado vai apenas interagir conosco. E, portanto, o Sr. Carlos Rosado Carvalho, esse é o momento. Dirija-nos esse momento com excelência, como tem estado a fazer sempre. Muito obrigada. Muito obrigado também. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer em especial ao Swiss Business Council, em especial ao Carlos Magalhães. Eu vou começar aqui pelo Sr. Ministro. Não é a primeira vez que é Ministro da Agricultura, não é? É a segunda. Foi quando? Lembro-me lá. 90 a 97. O que eu lhe pergunto é, o que é que há de diferente, o que é que mudou de 1997 para cá? Nós temos a sensação, já havia potencial, já havia terra, já havia isso tudo. O que é que mudou? Quais são os problemas que encontrou o Ministério na mesma? Não houve evolução neste período? E o Ministério, infelizmente, não se foi atualizando em termos de recursos humanos, porque deixou de haver recrutamento de pessoal, o pessoal foi envelhecendo e, portanto, temos que acelerar agora. Com a incorporação de mais gente nova, com a contratação de expatriados, se for o caso, especialistas, para nós nos formos em dia com a demanda. Muito bem, mas o Governo tem um discurso muito de promoção da agricultura, etc. Eu que gosto de números, quando olho para o orçamento, o orçamento da agricultura é assim coxito. E
e muitas vezes não é sequer executado na totalidade. Bom, sabe que a presença digamos, eu uso chamar-lhe, né? O sangue do diabo. A presença do petróleo atrapalha muito as nossas decisões internas. A nossa elite torna-se muito preguiçosa, confortável e a obrigação de realizarmos eleições com regularidade leva-nos a um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso. Não está a defender que acabem as eleições, não? Eu não estou a defender que acabem as eleições, quero que se fortaleçam as instituições, independentemente de haver eleições ou não. É que, por enquanto, e ainda que eu seja do partido que está a ganhar as eleições com regularidade, e portanto não estamos interessados em perdê-las, vamos continuar, mas não deixo de criticar aquilo que tem que ser criticado, não é? E portanto o mais importante aqui agora é reforçar as instituições. O que nós temos é que a cada entrada do ministro substitui-se toda a gente, tira-se todo mundo, e isso não ajuda, isso acaba por desintegrar as estruturas. E o Ministério da Agricultura, infelizmente, tem sido vítima disso. Também é vítima do facto de nós conseguirmos financiamentos bons nas nossas relações de cooperação externas, mas depois somos impactados com as leis vigentes. Por exemplo, um técnico nosso, para ser hoje assessor de um projeto financiado, quer pelo Banco Mundial, quer pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, ele tem que se demitir para poder ter um bom salário. Portanto, a lei não lhe permite ficar na posição de diretor e beneficiar de um subsídio qualquer do projeto. Em contrapartida, o indivíduo recrutado de fora entra e com salários altíssimos. Portanto, isso tudo é produto das nossas disfunções. Temos que encontrar soluções para que não continuemos a perder quadros. Os quadros da investigação no setor da agricultura, institutos de investigação agronómica, veterinária, não beneficiam do mesmo qualificador que os quadros do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Portanto, só os do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia é que são classificados como quadros de investigação. Quando nós temos investigadores nos nossos institutos de investigação, e hoje a investigação não é toda pura, é a investigação aplicada. Portanto, são uma série de desafios que nós temos que vencer com rapidez. Muito bem. Luís, já entregou o estudo aqui ao Ministro da Agricultura? O estudo de 2019? Tivemos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Os estudos foram entregues na altura, aliás, foi um trabalho feito, como disse, com a colaboração dos técnicos Link, com toda a colaboração. Eu penso que este estudo talvez tenha tido o azar do Covid. Do Covid, justamente. Porque, de facto, aconteceu a seguir e houve uma disrupção muito grande de muita coisa e, portanto, também depois houve as eleições, não deixam de ter impacto. Mas eu achei por bem trazer, Carlos, hoje, porque não é adjetivar se está bem, se está mal feito, é apenas partilhar aquilo que a Nestlé tem noutros sítios do mundo com muito sucesso. Pronto, e é uma perspectiva, portanto não é unilateralista, é unicamente uma partilha e tendo aqui a presença do Sr. Ministro também para dar esta alternativa para que o café possa ter. Pois, e falou no Covid, mas apesar de tudo o Covid já lá vão 5 anos, né? Já foram em 2022. Houve algum progresso, Houve algumas reuniões com alguns interlocutores, mas o caminho seguido nessa altura foi com outros interlocutores, com consultores brasileiros. Portanto, os préstimos que a Nestlé quis dar são gratuitos. Acho que é, estou bom entendedor, meia palavra basta. Portanto, a Nestlé está disponível para trazer não só os técnicos, como o conhecimento técnico, como digamos as quintas, as farms, que são, digamos, as incubadoras, mas para isso obviamente tem que haver
há mais do que só a vontade da Nestlé ou até de uma outra entidade de investir ao meu. Falava em 7 centros de investigação, se bem percebi vossos a nível mundial, e semelhante ao de... Quando é que vai fazer um em Angola? Temos 7 centros de investigação no mundo sobre temas diferentes. Em relação à agricultura, está em África e está sediado na Costa de Marfim, Da agricultura em geral. em geral. Onde eu tive o prazer de ir e é fantástico o número de espécies que nós temos desenvolvidas de café, de cacau, enfim. Disponível para ser visitado quem Portugal. Muito bem. Etienne, eu tomei aqui algumas notas, e nomeadamente em termos dos investimentos, eu percebi que os projetos demoraram muito a arrancar, foi? Sim, os projetos foram avançando com os lucros da empresa. Por enquanto, quando havia dinheiro, injectava-se dinheiro e fazia cada vez mais um passo, para não endividar a empresa com um projeto agrícola que a gente não sabia o que é que ia dar, não é? No fim. E atualmente, com a situação econômica que o país vive, estamos também bem contentes de poder este apoio adicional deste sector agrícola. E tem mais investimentos previstos para... Não, continua, é uma continuação constante. Neste momento temos uma... Com quantos hectares? 2.000 hectares? No Gubango, 400 hectares, em Daldanhela, Quilenes, 1.600 hectares. Portanto, no total, 2.000 Mas quando falamos de hectares, do Lubango, 2/3 do terreno é pedra e montanha, que para nós é muito importante. A beleza é tão importante que a produção. Por enquanto, não nos importa de ter muita pedra e muita beleza dentro de uma fazenda. E como é que estão os direitos de superfície? Já está tudo resolvido? Já tem tudo tratado? Está tudo tratado, tudo tratado. Como diz, graças ao senhor governador, do então governador, senhor engenheiro Isaac dos Anjos, foi uma coisa muito boa, porque, é claro, nós compramos esses terrenos em tempo de guerra, ninguém queria terrenos, ninguém via o futuro, não é? Mas quando as coisas melhoraram, todos queriam. Sr. Ministro, os empresários não devem estar sujeitos à boa vontade do governador para terem as terras, não é? Como é que estamos nessa matéria? Bom, o que nós temos é são gatilhos, digamos. São gatilhos. Eu acho que também deve ser um efeito do éter. Quando se sai da Europa para a África, ao atravessarmos o Equador, não sei se é o efeito do éter, as pessoas aqui querem fazer diferente do que fazem lá. Lá fazem exatamente aquilo que se está a pedir que façam cá, mas para cá querem vir fazer sozinhos. E por isso pedem sempre áreas de 8.000, 10.000, 20.000, 100.000 hectares. Não é preciso. Com 1.000 hectares, se calhar, resolverão melhor o problema do que com 10.000. O governador, a competência legal máxima que tem é de 1.000 hectares. Logo, quem lhe pede mais do que 1.000 hectares, remete para cima. E por isso geram-se muito mais dificuldade. Portanto, conhecendo isso, tomamos decisões mais rápidas. Por exemplo, enquanto fomos governador, tratamos de sermos nós a solicitar ao Governo Central 10.000 hectares, subdividi-los em 1.000, e assim, com maior facilidade, a gente faz a concessão. Portanto, o que estamos agora a pretender é justamente isso. Mesmo com os atuais fazendeiros, estamos a pedir que nos cedam de volta para não termos que usar mais confisco, mais nacionalizações que já não precisamos, mas que nos cedam 1.000 hectares de volta, quem tem 5.000, para que se possam assentar as comunidades e com áreas menores possamos seguir aquilo que se faz hoje na Côte d'Ivoire, que se faz hoje no Gabão, que se faz hoje no Uganda, integrando as comunidades, pondo-as a produzir, distribuindo renda. Muito obrigado. Luís, como não falaste, tens direito a 3 minutos de introdução. Ok, primeiro queria agradecer a todos. Meu nome é Pedro Largo Carvalho. Eu fui convidado, fui convidado pelo Carlos para vir para uma conversa informal
e por isso nem sequer uma apresentação tinha preparado. E o Carlos tinha-me dito que era para falar sobre o setor privado e as possíveis parcerias público-privadas. A minha experiência no setor agrícola está relacionada com uma empresa angolana que se chama Agrícola do Coenda, e a ideia da Agrícola do Coenda foi criar uma fábrica para a produção de motocultivadoras e de acessórios para apoiar os pequenos agricultores. Nós chegamos à conclusão de que a base da agricultura em Angola ainda eram os pequenos agricultores. Começamos esse projeto já há uns anos. A grande dificuldade primeiro foi encontrar um parceiro tecnológico, conseguiu-se. Com o governo e com outros parceiros privados conseguimos encontrar as soluções necessárias no país, e começamos depois a encontrar algumas dificuldades que tinham a ver com como é que os pequenos agricultores também se podem financiar. Apesar de haver vários programas que o governo, isto o Sr. Ministro acabou de enumerar, existe um problema formal de acesso a esses incentivos. E por isso muitos dos agricultores ou muitas das cooperativas não têm acesso aos financiamentos. Apesar disso, e com um grande esforço, muitas das pequenas comunidades fazem investimentos e conseguem comprar as suas motocultivadoras. Estamos a falar para pequenas áreas e por isso a motocultivadora é muito mais importante que um trator, porque o trator não faz essa atividade. Mas esbarravam também na questão das manutenções. Os equipamentos eram comprados, depois não havia assistência técnica. A maior parte deles são importados de várias jurisdições e não havia assistência técnica. Daí a ideia de fazermos isso. Mas o problema que a gente encontra quando fala com os agricultores são dois. Foi uma coisa que o Sr. Breixa levantou aqui, que é a invasão dos terrenos pelas populações. E muitas das dificuldades que nós temos quando há as invasões dos terrenos é que a população passa fome e há uma justificação para isso. E por isso fica difícil para o empresariado muitas vezes conseguir justificar investimentos quando pode perdê-los. E a segunda tem a ver com a questão de que, como existem alguns problemas nas legalizações das terras, como o Sr. Ministro estava a referir, o acesso ao crédito bancário também não é fácil, porque não há garantias. Muitos dos pequenos agricultores não têm títulos sobre os terrenos e por isso fica uma dificuldade enorme em conseguir financiar essas operações. Eu acho que o Executivo tem alguns programas para tentar comatar isso, mas ainda estamos longe de termos uma situação em que é possível crescer mesmo os pequenos agricultores e as pequenas cooperativas. E como é que vês esta questão? Uma das coisas, e sobretudo nos pequenos agricultores, o grande problema é a forma como produzem. E a questão, sobretudo, da mecanização. Como é que nós podemos resolver isso? A agricultura passou a ser um negócio que é altamente tecnológico. Nós hoje, mesmo as sementes... Eu estou a falar das enxadas só. Não, mas o problema é esse. O problema é que as próprias sementes evoluíram. E por isso, muitas vezes, as técnicas que eram usadas antigamente não funcionam nos solos hoje e não funcionam com as técnicas de hoje. Há muitas culturas que antigamente se poderia fazer em solos que hoje são ácidos e é impossível fazê-las, matam as sementes. Por isso, há um trabalho grande de preparação de terras e de apoio a esses agricultores para a preparação de terras. E eu próprio fui parte de um projeto que é de Bias, que eu fui administrador de Bias durante 11 anos, e nós tínhamos um projeto de apoio a agricultores no Lucapa. Tínhamos 10.000 agricultores que apoiavam. E aquilo, na realidade, os agricultores precisavam não era as enxadas que eles tinham, era a semente, o acesso às sementes e depois era o apoio tecnológico para poderem fazer essas culturas. E eu acho que aí há um trabalho grande para fazer, para se poder apoiar os pequenos agricultores a evoluírem, porque a agricultura hoje é muito tecnológico. Não é já só pôr a semente de chão e ela cresce. Já não é. Desculpa, só mesmo mais uma vez para si. Agricultura familiar ou agricultura empresarial? Ou as duas? As duas podem andar
de mãos dadas, sem dificuldade rigorosamente nenhuma. São universos que se complementam só no mercado. Portanto, o que nós temos que conseguir fazer é com que o pequeno também participe dessa festa. A festa que são os rendimentos. Tudo anda à volta disso. Portanto, hoje o pequeno produtor pode produzir cafés com mais seleção, se nós lhe ensinarmos a fazer. E o café dele vai ter maior valor do que o café de uma grande extensão. Quer na seleção do grão, quer no tratamento, na recolha. E, portanto, há aqui espaço para não haver esse conflito aparente. Portanto, há quem não goste mesmo da agricultura familiar, detesta a agricultura familiar, acham que eles geram apenas problemas. E os problemas que eles geram, por enquanto, e no nosso ver, têm como origem o nomadismo. Se nós conseguirmos oferecer a essas famílias um talhão certo com uma área certa, não uma área que não lhe permita crescer amanhã, mas uma área que lhe permita estar confortável, ele começa a sentar. E, portanto, se levarmos também culturas permanentes, ele deixa de andar de um lado para o outro a derrubar a mata para encontrar terra fértil. Portanto, é preciso voltar a devolver ao solo aquilo que as plantas retiram. E ainda estamos a discutir entre nós a questão dos adubos. As opiniões divergem, se deve usar ou não fertilizantes químicos, se deve ou não usar orgânicos. Essas discussões deviam ficar só ao nível dos workshops. Na prática, ele tem que meter os fertilizantes, ele tem que usar Mas aí nos fertilizantes as pessoas queixam-se das importações, não é? Vai acabar com os privilégios dos importadores e vai toda a gente poder importar? Aparentemente é uma dificuldade, não é? Não. Por exemplo, na Côte d'Ivoire, o governo decidiu que os privados não se metem em fertilizante. Por exemplo, portanto, quem trata de fertilizante é só o Estado. Nós vamos assinar um contrato com uma fábrica de fertilizantes de Marrocos para termos uma oferta de 180 mil toneladas de fertilizantes ano por 5 anos. Para dar tempo dos empresários que atuam nesse setor se reorganizarem. Mas nós vamos ter com regularidade 180 mil toneladas de fertilizante ano a um preço de fábricas e vamos então discutir com eles as margens que devem usar para manterem a operação funcionando. Ninguém está aqui para fazer trabalho de graça, não é? Portanto, mas com certeza vamos ter o fertilizante disponível no país. Não vamos continuar a fazer ofertas de fertilizantes para não atrapalhar o mercado. Vamos ter que nos organizar nós naquilo que consideramos que é possível ao pequeno dar como crédito, mas é um crédito que vai se limitar a um máximo de 10 hectares para um consumo de 450 quilos por hectare. Quem está acima disso não precisa desse nosso favorzinho. É ser um favorzinho. Ainda assim, vamos-lhe aplicar um juro, tanto de 3 ou 5. Não vai ser à borla, não é? Não é a borla. E, portanto, antes de levar o saco, pelo menos o juro paga já. E depois vai devolver, vai pagar o fertilizante para a produção no final dela. Portanto, é um exercício novo, mas acho que vai dar certo. Esperemos que sim. O João Ministro disse que estava com pressa. Etienne, aproveitando, Eu não tenho pressa nenhuma, estou aqui à vontade, se vi que está 10, 22, 23 horas, é à vontade, não há problema. mas Etienne, podemos aproveitar então a disponibilidade do Sr. Ministro para, enfim, fazer sugestões e até sugerir algumas alterações, eventualmente, que seja necessário. O que é que lhe parece, aproveitando aqui a presença e a abertura do Sr. Ministro? Sim, o que é que mudaria na política agrícola angolana? Uma das áreas que é muito importante para mim é a agricultura familiar. Não estou nostálgico do tempo colonial, mas do tempo colonial
as lojas do interior compravam o milho, os produtos do campo, aos camponeses que produziam. Por enquanto, quem produzia recebia um crédito para comprar na loja. Quem não produzia não tinha crédito. E temos que voltar, para mim, temos que voltar nesta escolha de apoiar quem produz, sem saber se é de partido A, B, C. Se ele produz, é apoiado. Está a ouvir, Sr. Ministro? Se não produz, fica de lado. Portanto, o que defende... Eu sou filho de agricultor. O meu pai era cafeicultor no Quimbel. E justamente acontecia o que está a dizer. As populações produziam porque sabiam que havia alguém que lhes comprava. Os caminhões iam de Luanda para o Quimbel carregados de mercadoria e voltavam carregados de produtos agrícolas. Não diz Correia, qual é o... Porquê é que não funciona os pequenos agricultores, as experiências que têm em outros países, porquê é que não está a funcionar em Angola? Bom, eu acho que, como o Sr. Ministro disse há pouco, acho que as coisas podem andar lado a lado. Angola tem terra, tem necessidade de alguma escala e há cultivos que são mais extensivos, como é óbvio, né? Onde a mecanização, a produção em grande escala faz todo sentido. Mas, não só em Angola, mas olhamos para outros países, como a Costa de Marfim, etc., onde nós temos tanta população que precisa de renda. Nós temos que fixar as pessoas não podem viver todas na cidade e não podem, ou seja, não podemos ter meia dúzia de grandes empresários que produzem milhares de hectares, não é? Sejam eles nacionais ou investidores estrangeiros, e depois as populações estão ostracizadas e vivem num canto com fome e sem terem capacidade porque não têm emprego para toda a gente. Portanto, eu acho que é possível, com um esforço concertado, não só dos municípios, governo central, privados. Acho que o know-how é fundamental. Há pouco dizíamos, e é verdade, o senhor estava a dizer, a tecnologia hoje, eu penso que era o Pedro, a tecnologia hoje já não é só na agricultura, a tecnologia é a espécie. É o segredo de saber a acidez do sol, porque a pessoa não sabe, mas se o sol não estiver preparado, ela pode lá colocar o que quiser, aquilo não vai correr bem. Portanto, precisamos de utilizar aquilo que já está inventado nos sítios. Se calhar abrir as portas, e é nessa qualidade que estou, porque eu não venho a um fórum destes sem ter autorização, enfim, do meu acionista, de dizer que a Nestlé está disponível, por exemplo, para partilhar o know-how que está noutras geografias. E como o Sr. Ministro disse, Costa do Marfim, não haja dúvidas, é altamente regulada. As plantas que se disponibilizam, que nós podemos ceder, é o Governo Central e organismos que estão ligados ao Governo Central que ditam, tal como noutros países, como no Vietnã, a área regulada, a forma como o solo é ocupado. Não pode ser só café, tem que ter outras plantações para que haja diversidade. Mas eu acho que a grande conquista, e é por isso que a Nestlé partilha isto com orgulho, não é só a produção de café que nós temos hoje na Costa do Marfim ou no Ghana, é o facto de nós termos hoje comunidades. Eu visitei vila, são aldeias pobres, não há estradas asfaltadas, mas são pessoas que estão alimentadas, são crianças que vão à escola todos os dias, que têm roupa e que têm um setor. Ela dos 90% do discurso, essa é muito interessante. É muito interessante. E posso-vos dizer também, enfim, que muitas vezes os nossos administradores de países gostam de vir porque é uma boa promoção, não é? Portanto, aparecer e ver algo que está bem feito num território que é difícil, porque a população é muito densa, há muita gente. Da literacia é um percurso que tem que seguir, mas obviamente que se um pai que nasceu iletrado ou se herdar um filho possibilidade de estudar, esse filho dará com certeza mais um salto social. E o elevador social também tem de funcionar em África. O elevador social não pode deixar de funcionar em África e, acima de tudo, não pode deixar de funcionar fora dos grandes metrópoles. Portanto, é nesse sentido, a sustentabilidade, a diversidade de género tem que ser vista, não é só uma questão económica. E é nesse sentido que não tiro, e para não me alongar muito, não tiro o mérito aos grandes grupos que eu vejo hoje serem instalados em grande escala, com grandes financiamentos,
mas atenção que nós podemos fazer melhor. Olhando para a sustentabilidade, para a organização económica ou social, acho que podemos fazer bom. Como é que podemos fazer melhor, Pedro? Eu queria aqui partilhar uma experiência que tive há uns anos atrás no Uruguai. O Uruguai é um país produtor de gado e é um país agrícola, e numa determinada indústria agrícola havia um problema de qualidade das plantas, e o primeiro passo, e aqui estamos a falar, é juntar novas tecnologias com a parte tradicional. Foi criado um blockchain para acompanhar o desenvolvimento das plantas, para tentar perceber quais é que eram os fatores que influenciavam o crescimento das plantas. Foi medidos coisas como os nutrientes que entravam no solo, a água, luz, exposição solar, por aí fora. Com isso chegou-se à conclusão de que havia determinadas características que tinham impacto nisso, e uma delas tinha a ver com o desenvolvimento das sementes. As sementes tinham que ser germinadas, primeiro em vasos e depois é que passavam para o terreno, e na passagem de uma para as outras havia uma diferença enorme nas plantas. Então foi criado um projeto, e era um projeto para a agricultura local, um projeto em que, em vez de dar sementes à população, foram dados clones. A partir daí passamos a ter culturas homogéneas, as plantas eram todas iguais, que são clonadas, e que para mim isso era uma coisa de fino científico, não é? Clonar plantas. Toda a gente falava de clonar animais. E é a coisa mais simples que existe, que é clonar uma planta. E uma agricultura, que era uma agricultura de subsistência e que era de pequenos agricultores, passou a ser um negócio sofisticado. As pessoas conseguiam perceber como é que as plantações cresciam, como é que era feito, e em vez de distribuir sementes que podiam não germinar, eram entregues clones. E isto é um exemplo de que, como às vezes pequenos avanços na tecnologia têm um impacto muito grande na produção agrícola e na pequena produção agrícola. Isto são algumas experiências que nós podemos aproveitar para Angola, seja ele para o café ou para outras, como é que se diz, outras plantações, e que são formas fáceis de fazer desenvolver cultivos. Muito obrigado, Pedro. Se me permitem agora, vamos passar a palavra à plateia. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar ou algum comentário, também aceitamos. É só colocar a mão no ar. Desculpe. Estava ali alguém? Muito bem. Peço só que se identifiquem também. Obrigado. E, portanto, que façam o comentário ou façam a pergunta que for. Obrigado. Obrigado. Pedro Godinho, funcionário da NATO Transor. Sr. Ministro, Angola viveu de 75 a 2003, se não me falha a memória, uma guerra intensa. Angola é conhecida como uma das maiores reservas de água do mundo, ou da África, vamos assim dizer, e também conhecida como uma terra de terras aráveis. Mas também soube que tornou-se um dos países mais minados do mundo. Gostaria de perceber qual é o status atual. Agricultura, terras aráveis versus minas ou desminagem. Penso que em 20 e poucos anos de paz percebemos pela comunicação social que o governo investiu muito em desminagem, mas apenas para ter uma noção em que pé estamos no que diz respeito à desminagem para permitir uma agricultura nos 4 cantos do país. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Não sei se haverá mais alguma questão ou podemos avançar com a resposta do Sr. Ministro. Bom, lamentavelmente Angola sofreu de tudo e mais algum bocado. No fim do meu primeiro mandato, ousei contestar a ideia de que tínhamos 1 milhão de minas espalhadas. E contestei porque assumi que, quer do lado do adversário, quer do lado do governo, tivemos os melhores cabos de guerra. Era impossível uma guerra de guerrilha
andar a distribuir minas à torto e à direito. Sempre contestei isto. E o resultado está aí. Subiram os custos dos seguros para Angola, gerou-se a intimidação de trabalhar em Angola e, portanto, a importação fez moradia aqui. E sempre que se fala da agricultura, os defensores da importação começam a levantar problemas de minas, vias de acesso, mas se as mercadorias chegarem ao porto, não há problemas de vias de acesso, não há problemas de minas. Portanto, só há problemas de minas quando é para tirar de lá. Quando é para ir para lá, nunca há problema. Está a sugerir que o lobby da importação Não tenho dúvida nenhuma, isso faz parte do grande complô contra Angola. Portanto, já fizemos um grande esforço de desminagem nas vias de acesso, nos campos onde era mais provável haver ocorrência de minas. Mantemos um contrato ainda com 2 grandes empresas que regularmente fazem desminagem. Para nós disponibilizarmos os 500 mil hectares em cada uma das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, e Cuando Cubango, tivemos que entrar, fazendo a desminagem, obtendo a santificação de que as terras estavam livres. Mas é como tudo. A Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, mesmo assim de vez em quando encontra-se uma bomba lá na Europa. Portanto, aqui também uma guerra de mais de 20 e tal anos, ou 30 anos, sempre haverá um outro artefacto por aí. Mas a questão das minas não é verdadeiramente não é um problema Não, para a nossa cultura. para a agricultura em Angola. Não corresponde à verdade. Agora, não é excluído o facto de uma ou outra ocasião poder haver um artefacto. E é perfeitamente legítimo. Mas o que volto a sublinhar é, com tão bons cabos de guerra que tivemos, quer da UNITA, quer do MPLA, não haviam de estar a distribuir minas a torto e a direito. Até porque no dia seguinte tinham que passar por aquelas mesmas ruas. Aqueles mesmos fios. Muito obrigado. Muito obrigado também. Alguma questão? Eu confesso que tenho dificuldade em ver, sobretudo para ali. Não, está tudo. Estão todos esclarecidos. Muito bem, eu faço só uma última pergunta ao Sr. Ministro. Aqui o Luís Correia falava de uma coisa que são os KPIs, não é? Os indicadores de performance. Quais são os seus indicadores de performance para 2030? Como é que vê a agricultura angolana em 2030? Estaremos a falar dos mesmos problemas que estamos a falar hoje? Bom, nós estamos a estabelecer em alinhamento com aquilo que é o fantasma atual que os chefes de Estado africano entendem que deve-se investir cerca de 10% do orçamento na agricultura para fazer acontecer as infraestruturas. E a imprensa e a sociedade civil usa esse indicador para ir checar se isso acontece ou não. Mas na realidade o que se está a pedir no CADAT é que haja justamente essa mudança dos sistemas agrícolas monoculturais para os sistemas agroalimentares. Que haja a incorporação do chamado setor familiar, o setor mais pobre, na economia real dos países. Porque essa pobreza é também ela um fator de entrave para o crescimento e desenvolvimento dos países. Portanto, então nós estamos a estabelecer para cada governo provincial obrigação de, este ano, iniciar com 400 novos empresários agrícolas, com áreas entre 25 e 100 hectares. E por cada ano acresce mais 200 em 2026, mais 200 em 2027, de tal maneira que até 2030 cada província tenha 1015 novos jovens empresários. E novos jovens empresários onde a gente possa fazer investimentos na modulagem, investimentos simples, é de fazê-los convencer que é possível da agricultura
ganhar-se dinheiro, ter uma vida confortável e ter estabilidade. Não é para ficar rico, mas é claro que o negócio pode ser bom. E os negócios na agricultura não são negócios de milhões, mas são negócios que dão à vontade entre 200 mil, 300 mil dólares ano. Ora, 200 mil a 300 mil dólares ano é muito dinheiro, sim. Portanto, o preço do café hoje está a 3 mil dólares a tonelada. O preço do cacau está ao mesmo valor. 400 gramas de caju em qualquer supermercado custam hoje entre 30 a 32 dólares. 400 gramas de caju. Então, há aqui várias oportunidades que nós devemos explorar. Portanto, os meus indicadores de crescimento têm que ser medidos mesmo na mobilidade social. Não vou estar preocupado com outra coisa. É na mobilidade social que nós não aprendemos ainda a valorizar. Portanto, e quando se pedem os indicadores estatísticos, pedem-se quantas mil toneladas de milho foram colhidas. Mas não se diz quantas mil toneladas de milho colhidas foram consumidas. Portanto, na academia, inclusive, diz que o produto interno bruto é medido pelos bens consumidos e comercializados na economia. O autoconsumo não faz parte. E, portanto, no universo geral da agricultura angolana, a maior parte das pessoas não fazem parte dessas contas. E por isso estamos sempre a evocar pobreza. E estamos sempre a evocar falta de oportunidades. Ele falava aqui, o Paulo, dos motocultivadores. O motocultivador custa 1000 dólares, custa 800 dólares. Não é possível continuarmos a achar que não se pode comprar um motocultivador a crédito. Se tivéssemos que tomar algumas decisões, até conversar mais duramente com a nossa própria sociedade, com os nossos bancos. Há muita coisa que não pode ser resolvida, não está a ser resolvida, porque a sociedade não está a ser mobilizada, não está a ser forçada a isso. Não é possível. Um motocultivador custa 2000 dólares. Não se entrega a uma mulher, um motocultivador quer se entregar a enxada. Coitada, vai perder mais 4 horas por dia que podiam ser usadas para atender o filho. Não aumenta a área de cobertura. E há quem diga que é um prejuízo. Ainda não estamos nesse tempo. Pois já estamos nesse tempo. E o doutor tem que saber de uma coisa muito importante. Aqui, quando nós queremos montar uma fazenda, por mais pequena que ela seja, de 50 hectares, 100 hectares, mas que esteja distante da cidade, a nossa mulher e os filhos acompanham-nos nas 2 primeiras vezes. Depois disso, se nós não fizermos uma boa casinha, elas não voltam a ir. E os filhos são pouco. E depois disso, se nós não metermos na piscina, então passaremos a ir sozinhos. Portanto, comecem a olhar para as coisas numa outra perspectiva, não é? Ninguém quer ir para uma fazenda para viver mal. Portanto, também quer dizer, essa mobilidade social do bem-estar e viver tem que ser projetada para lá. Eu verdadeiramente o que queria sacar de si era uma data para a autossuficiência alimentar, que os seus colegas anteriores já prometeram datas, mas nunca se verificou. Quando é que teremos, com tanta terra, tanta coisa, tanto potencial, quando é que seremos autossuficientes do ponto de vista alimentar? Quando 1,4 mil milhões de dólares de importação de alimentos forem revertidos em ganhos e distribuição cá dentro. Muito obrigado. Eu peço desculpa, parece que está uma pergunta. Deseja fazer uma pergunta? Pode, senhora mestre cerimónias, ainda podemos fazer uma pergunta? Muito obrigada. Para já, obrigada aos participantes e aos convidados por estarem aqui esse tempo todo. A minha pergunta é mais uma recomendação. Eu gostaria de apelar ao seu ministro. Está a convidar os jovens empreendedores a participar e a ser mais ativos na agricultura angolana. E tem aqui exemplos de agricultores menos jovens. Que tal promover palestras onde os mais velhos podem passar a informação de forma mais humilde, não reuniões tão complicadas, mas reuniões de família, onde a informação, a arte pode ser passada
onde os conselhos podem ser dados. Não é fácil, os jovens agricultores têm acesso à informação de como montar fazenda, como obter financiamentos. Talvez os nossos cotas conseguem ajudar. Então, apelo à criação desses pequenos workshops, mas em formato mesmo simples, onde as pessoas sintam-se à vontade para poder passar as suas informações e obterem as suas respostas. Obrigada. E então, com esta sugestão, terminamos este período de perguntas e respostas. Muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade. Eventualmente, não no workshop, mas numa dessas conversas, uma dessas sentadas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sem sombra de dúvida, nós agradecemos a participação de todos, dos digníssimos convidados e do Sr. Carlos Rosado de Carvalho, que moderou com excelência este momento. Portanto, nós estamos na reta final do nosso evento, estamos mesmo a terminar, mas não poderíamos terminar sem antes chamamos ao palco também para o discurso de encerramento, o ilustre convidado que temos aqui. Portanto, vamos chamá-lo para o discurso de encerramento, o senhor embaixador da Suíça em Angola, o senhor Lucas Gasser. Excelentíssimo Señor Ministro, excelentísimo Señor Secretario de Estado, caros presidentes y presidente honorario da Swiss Business Council Angola, señoras y señores, caros parceiros y participantes. Gostaria de agradecer sinceramente a Sua Excelência, o engenheiro ministro Isaac dos Anjos, pela sua participação substancial esta noite, mas também ao nosso parceiro Swiss Business Council, ao seu presidente Carlos Magalhães, ao seu presidente honorário Etienne Brechet e aos restantes participantes no painel. Nunca me cansarei de sublinhar que a economia suíça é um parceiro ideal para Angola na diversificação da sua economia. E a agricultura é um dos setores que merece a nossa atenção muito especial. Esta atenção da Suíça já tomou formas bem concretas. Por exemplo, Angola beneficia hoje plenamente do sistema de preferências generalizadas da Suíça e os seus produtos agrícolas gostam de direitos aduaneiros preferenciais ao abrigo da legislação suíça e sem condicionalidade política. Simplesmente, o critério principal é a qualidade que permite exportar a mercancia. Segundo, no âmbito do Conselho dos Direitos Humanos da ONU este ano, a Suíça, se também se fala de agricultura neste grêmio das Nações Unidas, a Suíça, juntamente com outros países, recomendou que Angola garantisse os direitos de propriedade, nomeadamente como um elemento-chave para desenvolver o setor agrícola. Há já 3 anos neste belo país que vivemos com minha família, com minha esposa, podemos nos convencer do enorme potencial que Angola possui no setor agrícola e da produção alimentar. Sou, por exemplo, um amante da papaya. Vivi em climas tropicais em 3 continentes e posso e devo atestar que o mamão angolano é definitivamente o melhor do mundo. Isso mostra o grande potencial que a terra angolana tem e como suíço enche-me de orgulho também ver que a família Brechet, o que a família Brechet consegue fazer com a terra angolana nas suas explorações agrícolas. O caro amigo Etienne Brechet falou e apresentou os queijos que são produzidos em Lubango e como consumidor e conhecedor suíço dos queijos nossos, que são de fama mundial, posso dizer que o queijo produzido em Angola tem todo para competir com os queijos suíços. Aproveitando o estímulo do evento de hoje, senhoras e senhores, juntamente com os nossos parceiros em Angola, queremos lançar uma iniciativa que mostre as delícias que Angola já produz hoje. Uma iniciativa com a qual também queremos mostrar como os setores público e privado suíços
podem contribuir para que o potencial gastronômico, agrícola e alimentar da Angola seja melhor aproveitado no futuro. Trabalhando para o futuro da agricultura numa economia diversificada, Angola pode contar com o apoio ativo da Suíça. Senhoras e senhores, caros amigos, parabéns para esta primeira edição dos Swiss Talks, organizados por a Swiss Business Council Angola. Aguardamos agora com impaciência a continuação dessa série. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, senhor embaixador. Obrigada aos convidados, a todos os presentes, aos nossos preletores, seu ministro. Muito obrigada pela presença, distintos convidados. Em nome da organização, agradecemos a disponibilidade de cada convidado aqui presente e dizer que estão convidados para os próximos eventos na data a anunciar. Temos mais um momento, que é o momento de network, e convidamos a todos a ficarem mais um pouco para, portanto, ter uma interação particular com os convidados, com os nossos preletores e trocar cartões. Soube aqui que ainda tem muitos coquetéis aí a rolar, então vamos aproveitar um bocadinho mais. Muito obrigada a todos, desejamos um bom regresso a casa e até uma próxima. Bem-aja, muito obrigada.